Boa noite a todas e todos. Boa noite, Flávia. Boa noite a todos que estão aí assistindo. Espero que estejam me ouvindo bem, consigam escutar bem aí a minha fala. Queria agradecer muito a todos que estão aqui e os que vão chegar ainda, né? Queria agradecer em primeiro lugar a todo mundo que viabilizou, né, a minha participação aqui, o Centro Cultural da FG, né, o PROEC, os parceiros SECOM, UFG, a Rádio Universitária e a TV UFG, e saudar de modo muito especial a realização desses programas de lives culturais aí na UFG, né, que eu acho que é muito importante nesse momento que a gente está vivendo, a gente ter amparo e apoio para colocar as pessoas em conversa, né, e especialmente quando os temas são ligados à cultura, à arte, né, ao entretenimento. Eu tenho acompanhado aqui algumas lives, né, desse programa, dessa série, e tenho gostado muito, fico muito honrado de poder participar também. E aí, nesse momento, eu agradeço também de um modo muito especial a professora Flávia, que foi quem fez o convite especialmente, né, e parabenizar por todo esse trabalho que o pessoal da UFG e a extensão tem feito, né? Então, acho que é importante que a gente tenha um evento como esse, nesse momento que a gente está vivendo de distanciamento presencial, né? E queria, assim, dar minha modesta contribuição nessa série de intervenções ao vivo, né? Que é tentar conduzir com vocês uma conversa um pouco sobre os meus escritos de poesia, em que eu vou abordar um pouco da natureza, né, da poesia, um pouco das suas funções, o papel que a poesia desempenha nas possibilidades que todos nós temos de enxergar melhor e com mais intensidade pelas relações básicas, né, que nos constituem como seres humanos. E que relações são essas, né, de que a poesia trata e que, afinal de contas, estão também presentes na nossa vida, né? Em primeiro lugar, a gente poderia dizer que a poesia e todas as formas de arte nos colocam frente a essa nossa relação básica que nos constitui, que é a nossa relação com os outros, né? Mas também a nossa relação com cada um de nós mesmos, né? A nossa relação com a natureza, a nossa relação com a sociedade, com o conhecimento. E aí, nesse sentido, a poesia é um tipo de trabalho criativo que vai se valer da linguagem, né, que é um elemento mediador para todas essas relações, e que, afinal de contas, possibilita a nossa consciência mais profunda, talvez, do nosso lugar no mundo. Então, do modo como eu vejo, a gente não pode fazer uma distinção muito rígida entre a poesia e a vida, né? Elas são muito imbricadas, são complementares e se retroalimentam constantemente. Essa é um pouco a perspectiva que eu tenho, né? E é um pouco sobre essa perspectiva que eu gostaria de conversar aqui com vocês. A minha fala não vai se demorar muito, vai talvez chegar aí a uns 25, 30 minutos, mais ou menos, mas a ideia mesmo é que a gente possa, que eu possa apresentar para vocês um pouco da minha trajetória a partir dos poemas de alguns livros que eu publiquei, né, de alguns poemas presentes nesses livros, e tentar dizer para vocês como que um pouco dessa concepção de poesia e de relação da poesia com a vida vai se estabelecendo no meu trabalho, né, como escritor, e como que, de alguma maneira, o que eu escrevi no início da minha caminhada, assim, né, quando eu comecei a escrever, ainda permanece reverberando nos poemas, de alguma maneira, ou permanece como uma inquietação básica que pode ajudar a definir, a gente interpretar também um pouco dessa minha produção, né? Então, por isso, mais uma vez, eu agradeço a todo mundo por ter a oportunidade de falar sobre isso. Então, basicamente, eu vou organizar a minha fala com a leitura de alguns textos e o comentário a respeito desses textos. Mas antes de começar a ler meus textos especificamente, eu queria lembrar aqui um poeminha que é de um poeta brasileiro que eu gosto muito,
que é um cara muito importante, assim, na poesia dos anos 70 do Brasil, que é o Cacaso. Cacaso é um poeta daquela geração conhecida como geração marginal, né? Que tem tantos outros expoentes aí muito importantes, por exemplo, entre eles o Chico Alvim, né? E tantos outros poetas que eu admiro. E tem um poema do Cacaso que se chama Na Corda Bamba, e nesse poema eu acho que ele expressa um pouco dessa concepção de poesia que, de alguma maneira, eu também abordo, né? Eu também abraço e que me conforta bastante saber que um poeta como Cacaso um dia conseguiu formular isso tão bem, assim, é uma complexidade muito grande, formulada em poucos versos, né? O Cacaso era bom de fazer poemas muito curtos e com uma capacidade de síntese impressionante de coisas muito complexas, né? É, o Cacaso dizia nesse poema que se chama Na Corda Bamba, ele dizia assim: poesia, eu não te escrevo, eu te vivo e viva nós. Então, nesse poeminha pequenininho, o Cacaso colocava para a gente essa relação imbricada entre poesia e vida, né? E a vida considerada aqui, como tudo que aparece lá na obra do Cacaso, né? Como um processo humano, né? Ou seja, como um processo social que se realiza no tempo, né, através das relações que nós estabelecemos conosco mesmo, com os outros, com a linguagem, com a natureza, com o conhecimento, né, com tudo isso que a gente citou ali um pouquinho atrás, né. Então, por que eu estou recuperando um pouquinho desse poema do Cacaso? Primeiro porque eu acho que ele é exemplar de uma outra coisa que eu gostaria de dizer a vocês, que é assim: eu acho que os poetas, eu acho que os artistas de uma maneira geral, mas os poetas, já que a gente está falando de poesia, quando eles escrevem, quando eles falam em forma de poema, né, eles de alguma maneira professam uma certa visão que tem da vida e da linguagem, né? É como se cada poema, como se cada poeta escrevesse os seus poemas para comprovar um pouco uma certa concepção de poesia que ele detém. E aí cada poema acaba sendo alguma coisa como uma espécie de testemunho de um certo modo de ver a vida, de um certo modo de se reparar na existência, né? E acho que essa é uma maneira muito curiosa, né, essa que o Cacaso coloca, em relação a como a vida e a poesia se mantêm se retroalimentando uma a outra, né? E eu acho que essa é muito exemplar, assim, da maneira como eu também enxergo e tento estabelecer algum tipo de reflexão na poesia que eu faço, né? Quer dizer, é de tentar fazer equivalentes à poesia e à vida, e não acentuar a separação dela em relação às formas que a gente tem disponíveis de interação, de diálogo, de conversa na vida, por assim dizer, na vida real, né? Então, eu queria começar lembrando esse poema do Cacaso e puxando aí a conversa para um outro poema, esse agora que eu escrevi e que está publicado lá no meu primeiro livro, que se chama SQS, 120 metros quadrados com DCE. É um livro em que eu falo um pouco sobre Brasília, de uma perspectiva bastante ácida, assim, né, das relações sociais em Brasília e da vida dentro da capital do país, né. Mas lá tem um poema que também é inspirado nesses poemas da geração marginal, e que é um poema bem curtinho, que se chama Ou Não Ser, e é um poema pergunta, né? Na verdade, o título dele é uma pergunta. E esse poema diz o seguinte: a vida não tem nome, é só ida e fome. Eu acho que, de alguma maneira, esse poema apresenta uma espécie de núcleo, assim, de tudo que eu fui produzindo a partir daí e fui tentando carregar para um passo além, né, digamos assim, para tentar complexificar, para tentar arranjar isso de uma forma um pouco mais elaborada, né? Mas quando eu digo a vida não tem nome, é só ida e fome, né? Eu tento colocar ali algumas interrogações fundamentais, né? Que é assim, a gente não ter nome quer dizer a vida, a gente não saber o que é a vida, afinal de contas, né? A interrogação básica sobre a existência que nós partilhamos enquanto seres humanos, né?
o fato de ela ser só ida, né, a afirmação seguinte do poema é essa, é só ida, porque exatamente essa interrogação tem a ver com a maneira como nós lidamos com o tempo, né, com a finitude, com a consciência da morte, e também a fome, que, por outro lado, representa todo o desejo que nos faz ir para frente, para tentar entender e dar sentido à vida, e tentar refletir através da linguagem sobre o tempo, que é, como dizia o professor Antônio Cândido, o tempo é o tecido da vida. Tempo não é dinheiro, né? Tempo é o tecido da vida, dizia o Antônio Cândido. Então, eu acho que é isso. Um pouco do que eu tentei colocar nesse poema, que está nesse meu primeiro livro, que é de 2004, passa por aí, né? É uma espécie de incômodo que a gente vivencia ao se deparar com a necessidade de não apenas viver, mas interrogar sobre a vida, né? E acho que essa é uma das funções da arte, é qualificar mais a nossa interrogação sobre a vida, né? E quando a gente vai pensando sobre isso, né, várias coisas vão surgindo, né? E o poeta se sente impelido a expressar isso, a expressar essas interrogações, né? A poesia não procura dar respostas e nem representar o mundo mecanicamente, mas ela procura, sobretudo, estabelecer um campo por onde a gente possa usar a linguagem empregada ou trabalhada em função criativa para dialogar com o mundo e dialogar com os nossos semelhantes, né? E aí, nesse sentido, eu queria trazer um outro poeminha, que na verdade agora é um poemão de verdade mesmo, não é uma ironia, que é um poema que também foi muito lido aí depois, foi um poema que as pessoas acabaram repetindo muito, né? Foi traduzido depois, mas que é um poema que eu acho, dialoga muito com esse pequeno poema, que é A Vida Não Tem Nome, né? É só ida e fome, que se chama O Mundo Coberto de Cana. E aí eu vou pedir um pouco a paciência de vocês, porque esse poema é um pouco maior. E ele fala da morte de um trabalhador rural, que se chamava José Mário Alves Gomes, e que morreu no dia 21 de outubro de 2005, depois de ter cortado 25 toneladas de cana para a usina Santa Helena, em São Paulo. Então, meu poema vem com essa explicação, que na verdade era um trechinho de uma breve nota no jornal que contava para o leitor da cidade da morte do José Mário Alves Gomes. E eu queria, quando eu me deparei com essa notícia, eu queria fazer um poema que fosse longo, em contraste com a vida breve do José, e nos desse o tom do peso que é essa vida de trabalhador rural, né? Então, com todas as minhas limitações, eu fiz esse poema que se chama O Mundo Coberto de Cana. E ele diz assim, começo a ler. Foste no mundo mineiro e cortaste cana demais, e teu corpo, forte árvore morena, resolveram chamar pela brasileira e estranha alcunha, José. José, amaste 3 damas, quiseste uma valsa, creste em Deus, pactuaste com o cão, fizeste um samba, mataste um patrão? Perdão, José, sou grosso e ignorante, por isso pergunto. Sinto tua falta como sinto de um irmão. Sinto tua falta, sei que não sabes disso. Mas quero repetir-te, sinto tua falta. Sei que não me escutas, sinto tua falta, como sentirias talvez a falta de um poema em que teu nome batia tão comum como a cana que cai, levando consigo o trivial peso do universo. Hoje, José, onde andas? Será que poderias ouvi-lo? Sei que não. Estás longe, José, e não entendias de estrofes. E não é curioso? Há tanta cana que cortaste, arde-me os dedos, pesa-me os olhos, fura-me os rins. Que fazer por esse José que já não pode mais? Nem mais podes, José, ouvir e agora. Dizem que te levou a birola, José. Para que tanta cana, Santa Helena? Tanto doce é preciso? Mães celestiais, vale o doce, vale a cachaça, deixar aqui, sem José, talvez 3 rosas, 5 Marias ou Vitórias, e 4 meninas sem nome, sem teto e sem terra? Para quê? O amor e a saudade, José, pesam muito, pesam e perigam como arma de fogo. Tantas coisas no mundo pesam tanto.
Montanhas em Minas, o olhar do padrasto, as traquinagens de moleque, a boca fúnebre da noite. Mas nada se compara a 25 toneladas de cana. 25 toneladas de cana pesam mais que 500 anos. 25 toneladas de cana pesam 8.000 quilômetros. 25 toneladas de cana são compridas como a mentira. 25 toneladas de cana significam quantos homens, José? Teu peso no mundo era tão ralo. Quanto pesavas nesta cruel balança? Não incomodavas. Eras manso como um peixe manso. Não mudarias a rota do planeta Terra. Eras leve, foste breve. E quanto pesavas no mundo, José? Perdão, José, já não precisas de aritmética. As ciências são frágeis, um dia entenderias. De nada vale a lei da gravidade num mundo tão desequilibrado. Nem mesmo a medicina da usina dá conta de 25 toneladas de cana. A poesia, José, que cabe em meu suburbano coração, pesa só 1 tonelada e nem assim adoça o mundo. Será que me entendes, José? Todos os santos levem José, que morreu de excesso de trabalho, levem José, exausto da birola, que ele era pequeno demais para 25 toneladas. E levaram teu corpo, José, para a usina, e os doutores de branco tentaram te salvar. José, que música ouviste, enquanto eras carregado, ainda vivo, antes de fechares os olhos severinos? Que música, José, que música era aquela, tão cheia de violinos? O bruto peito teu não resistiu e sonhou com outros campos, quiçá com o mar, quem sabe até com Minas. Lugares onde não seria preciso foice, nem aguardente para aguentar o coice, nem cana para adoçar o doce, nem veias para sentir o açoite. Deu um instante e a terra parou, José, e a terra parou para ti. E tua vida prestes se queimava. Cigarro de palha, palavra no vento. Tua vida, José, tu a perdeste nos dentes do trabalho. Morreste de trabalho, morreste com calos imensos nas secas mãos, morreste como morre uma pedra, sorrindo duramente para todo o sempre. Morreste de trabalho e nem escravos eras. Estás hoje, José, nos jornais que dizem apenas não resistiu. Morreste com dor, José, sem ouvir os gritos dos companheiros, sem ouvir o longínquo sussurro e agora. Não se sabe de tua mulher, de teus filhos, de teus medos, dos sorrisos que guardaste, da comida que preferias. E, principalmente, ignora-se tudo de teu couro cabeludo que secretava girassóis e de teu alado fígado que produzia margaridas. Não andaste de avião, não leste os romances que falam de ti, não pregaste ninguém na cruz. A tua foice colhia cana, nunca cortou cabeças. Quanto pesariam, José, 25 toneladas de cabeças arremessadas no espaço por tua foice? José, morreste sem nos responder. Quanto pesam toneladas de mundo nas pequenas mãos de um brasileiro? E aí estás, brasileiramente estendido no chão. Eu não te vi, que não houve foto no jornal. A máquina de sonhos que eras parou, sem travar as metas da usina. 25 toneladas de cana, José, era muito, meu caro. Eras barato, eras feito de brisa. Leve, José, como não entendeste? Que deu em ti, não eras formiga. 25 toneladas de cana eram demais. Talvez ninguém soubesse disso, nem tu mesmo, José. E eu, José, que sei eu de ti? Eu que sou tão pouco, que sabias de mim, eu que sou tão mouco. Eu, com esse sorriso de rato, quem sou para interrogar, José? Eu não sei de nada, que não te deixo descansar. Continuo a perguntar. Por que me doem tanto 7 quilos de tristeza, se há vidas que sobem ao céu, levando como pluma mais de 25 toneladas de doce cana-de-açúcar brasileira? Descansa, José. Descansa, meu avesso irmão. Não me respondas. Descansa, José. Há muita cana para cortar. Descansa. O mundo está coberto de cana. Então, esse vocês veem que é um poema longo, né, narrativo, e a ideia dele é exatamente essa, tentar recapitular essa vida, não é, colocando um pouco daquilo que faltou nessa nota que chegou a mim no jornal, né.
Então, a ideia é, assim, que eu acho que está perseguida nesse poema, é um pouco do que está colocado naquele primeiro poeminha que eu citei, né? A vida não tem nome, é só ida e fome. Acho que essa é uma forma interessante de a gente ver o quanto que nesse personagem José, né, que de alguma maneira traz uma história para dentro do poema que ocorre tantas vezes no Brasil e no mundo, né, e que nos faz interrogar melhor sobre a nossa realidade, né? Então, dentro dos meus limites expressivos, eu tentei colocar isso um pouco personificado nesse sujeito com quem eu converso durante o poema, né? A ideia é que o poema faça essa conversa. Alguém poderia dizer, por exemplo, que esse é um poema social, né? Um poema empenhado, e, de fato, eu acho que se houver um rótulo para a minha poesia, acho que ela vai ser bem servida com esse rótulo de poesia social, ou poesia empenhada, alguma coisa nesse sentido. Mas o poeta, é importante dizer que o poeta também fala de alguma coisa, de coisas que têm a ver, sim, claro, com a realidade social, mas talvez não imediatamente, né? E aí, nesse sentido, eu separei aqui um outro poema, que é do meu, aí, terceiro livro de poemas, que se chama E Outros Nem Tanto Assim. Então, E Outros Nem Tanto Assim é um livro que eu publiquei pela Sete Letras no ano de 2015. E nele eu acho que, em relação ao Para Fora e ao primeiro livro, nós temos uma pegada um pouco mais lírica, por assim dizer, né? É um poema em que um livro em que há poemas mais subjetivos e mais intensivos, né? Por assim dizer. E eu queria ler um para vocês aqui que tem como título essa palavra que é tão cara a nós, da língua portuguesa, e eu tentei fazer a definição dessa palavra, né, um pouco o exercício da poesia foi esse, tentar fazer um exercício dessa palavra que é tão comum para nós de língua portuguesa, mas é uma palavra que não se encontra em outras línguas, né, que é a palavra saudade. Então, o título do poema é Saudade, e eu tentei construir o poema usando algumas expressões que são expressões corriqueiras e que dificilmente têm alguma expressão ou tradução para além da língua portuguesa, né? Tentei fazer um pouco esse exercício e também com imagens que traduzam bastante a nossa vida social e a nossa vida brasileira, né? Então, o título desse poema é Saudade. Saudade. Pingo d'água não se dá a nó. Tempo não vem de volta, não dá pé. E tua ausência, música, saudade, piano, eiva, imenso milharal de falta, de pés e pés de letras X em léguas. E tua ausência fica aqui descendo, daninha. Arminha dívida, avalanche, juros sobre juros, sem ti, sem ti, sem ti. E cada lágrima, como dizê-lo em outra língua? Um ar de bom, descorçoado, gole quente de cerveja fria. Então, esse é um poema que se chama Saudade, é um poema, como eu disse para vocês, que representa essa outra fase também da minha poesia, né, em que eu tento conversar um pouco com essas tradições, assim, né, e tentar trabalhar um tema que é tão caro, né, a poesia lírica, mas de uma forma não piegas, talvez, né, não subjetivista demais, não barata, né, sem tentar baratear os sentimentos, né. Acho que essa também é alguma coisa que eu persigo bastante na minha produção poética, né. O poema seguinte que eu vou ler para vocês tem a ver com essa outra fase da minha poesia que está gravada no meu quarto livro, que se chama Autofonia. Autofonia é uma patologia, é uma doença que indica que a pessoa escuta os barulhos do próprio corpo, né? E eu achei, quando eu descobri essa palavra, e achei que ela tinha um diálogo interessante em termos de metáfora, né, com o que é a poesia, afinal de contas, né? A poesia atravessa um pouco isso, né? Escutar os barulhos da própria subjetividade, do próprio corpo,
e tentar colocá-los em contraste com o barulho da vida, vamos dizer assim, né? Acho que é um pouco a tarefa do poeta fazer isso, e tentar expressar isso em palavras que criam um espaço de negociação de sentido com o leitor, né? Que criam um espaço de diálogo, mas não o diálogo da pura, fluida comunicação, mas de uma comunicação que seja capaz de, além de nos colocar em comunicação, em diálogo, né, seja capaz também de problematizar a existência. E desse meu quarto livro, então, que é Autofonia, eu queria ler para vocês um poema que se chama Garça. E nesse poema eu procuro enfocar uma paisagem muito emblemática aqui de Brasília, que é o Lago Paranoá, né, que é um lago que banha aqui o plano piloto, e não é muito raro encontrar nele um conjunto de garças, né, alguns animais lá, mas a beleza da garça colocada ali nas margens do lago sempre é alguma coisa que chama a atenção da gente. Então eu fiz esse poema pensando um pouco em refletir os meus sentimentos, né, diante do que está acontecendo na vida social do país. Aí a maioria desses poemas, esse livro foi publicado em 2018, a maioria desses poemas foi escrito entre 2015 e 2018, né? Então, com muita marca do que o país estava vivenciando nesses momentos, né? E Garça, então, é um poema que diz assim: forma linha, isenta do caos, eis a garça entre desgraças. Alva entre o verde das garrafas de Guaraná, do raso do Lago Paranoá. Estranhada dos ecoproblemas, como um poema pós-utópico, ela finca sua magra e bela pobreza, branca de puro mastro, sua magra e bela bandeira. Infensa ao futuro, ao presente, ao passado, mas não talvez à história. Sua frágil altivez é o que deu para arranjar, para corrigir um pouco o curso e o ranger da destruição a que chamamos civilização. Então, a imagem da garça que eu construo aí nesse poema é dessa bandeira enrolada, né? Um pouco à espera, né? Mais ou menos fincada ali entre a sujeira do lago, entre tantas desgraças que iam acontecendo na vida social. Ela não deixava também de ser um pouco um testemunho de esperança, né? É uma bandeira branca, por enquanto guardada, mas permanece como um símbolo que, de alguma maneira, preserva na paisagem algum tipo de delicadeza, né? Para além da sujeira, para além das desgraças, é alguma coisa que preserva isso, né? Então, eu tentei buscar nessa imagem da garça alguma coisa que nos colocasse em contato, né? Bom, esse foi o último livro de poesia que eu publiquei, Autofonia, de 2018, né? Eu tenho, evidentemente, continuado a escrever, né? A gente nunca para, na verdade, de rever as coisas que a gente ainda não publicou. Na verdade, a gente publica para parar de corrigir, né? Dizia o Graciliano Ramos. E estamos sempre revendo as coisas. E eu queria ler para vocês, por último, assim, para apresentar um pouco como que está sendo a minha caminhada, né? Ainda. Como escritor, né, como alguém que se deseja, ou num processo, né, que se encontra num processo de produção, de trabalho poético, né, eu queria ler para vocês um dos últimos poemas que eu escrevi, a pedido de uma colega poeta do Rio de Janeiro, que é a Simone Brantes, e que fez um projeto de poemas para a quarentena, né, e aí ela me convidou, então, para fazer parte desse projeto, e eu escrevi esse poema, que se chama O Sonho de uma Coisa. O Sonho de uma Coisa é uma referência a um poeta italiano que eu venero, que é o poeta Pier Paolo Pasolini, né, que aqui no Brasil é mais conhecido como autor de filmes, né, mas que eu estudei nos meus estudos de pós-doutorado, e ele tem um livro que se chama O Sonho de uma Coisa, e essa expressão, o sonho de uma coisa, é retirada de uma carta escrita pelo Marx, né?
e que trata, então, do sonho da humanidade, de alguma maneira, né? E aí o Pasolini reproduz esse título, e eu, como forma de homenagem, né, era um momento em que a Itália começava a aparecer como um dos países mais prejudicados pela pandemia do Covid-19, né? E eu achei que valeria a pena fazer uma menção, uma pequena homenagem, né, à Itália, né, que é um país com quem eu tenho bastante proximidade assim, com a cultura italiana também. E eu quis fazer essa menção ao Pasolini no título desse poema, que se chama O Sonho de uma Coisa, e que é, como eu disse a vocês, um dos últimos poemas que eu escrevi e que eu queria deixar aqui para vocês. Vocês encontram ele no Facebook, aí eu mantenho também algumas redes para divulgação do meu trabalho como poeta, né? Então eu leio esse poema, O Sonho de uma Coisa, para terminar e fazer uma reflexão final depois a respeito de tudo isso que eu coloquei aqui para vocês. Então, o sonho de uma coisa. Eu tenho um irmão chinês. Sob as máscaras, nossas bocas se parecem demasiadamente. A microhistória dos dentes é semelhante. Um se partiu na juventude, outro se extraiu com extrema dificuldade. Os molares doem quando sentimos medo ou rimos alto. Desta distância disparatada, construída sem a nossa ajuda, podemos ainda reconhecer um ao outro. Ele diz que sonhou comigo. Eu acho que o pus em algum dos meus recentes pesadelos. Nesses sonhos, quase delírios, pegávamos antigas notas, muito poídas, de dólares, ou outro dinheiro sem valor, desta terra ou de outra. Depois, tremendo, lavávamos as mãos com uma gosma chamada sabão. Nossas mãos então se grudavam, e não era possível mais separarmos-nos, sob nenhum decreto ou vontade. Eu tenho um irmão chinês, e ele me ajuda a aprender e ensinar aquele cumprimento solene em que as espinhas se dobram a qualquer coisa e a qualquer um, até a mais ínfima criatura, que não fala, mas segura uma tocha, que se crava na fenda aberta de um globo rompido. Agora que estamos tão íntimos, eu e meu irmão chinês sairemos pela tarde, austera e crua, e esperaremos que não seja tarde demais para as flores, a lágrima, o desenho à mão livre e o amanhecer. Então, esse é um poema que eu fiz nesse momento da Covid-19. É sempre difícil escrever literatura muito embalado pelo contexto social e etc., né, que você está vivendo, mas é uma tentativa de dar um depoimento através da poesia a respeito dessas situações de separação, né, e mais uma vez a necessidade de nos reconhecermos para além das máscaras, não é, e fazermos com que haja algum tipo de união. Acho que um pouco é uma forma de comentar essa expressão que é do Marx e que é retomada pelo Pasolini, que se chama O Sonho de uma Coisa, né? Acho que esse sonho nunca esteve tão necessário e nunca foi tão importante fazê-lo concreto, né? Então, o que eu queria mostrar para vocês, um pouco nessas leituras, é que aquele meu pequeno poeminha que estava lá atrás, na minha primeira coletânea, né, de maus poemas, eu diria, de 2004, ele está, de alguma forma, dentro de cada um desses outros que eu li para vocês. De alguma maneira, a vida segue se interrogando, a mesma, né, através do seu próprio processo, eu diria assim, de viajar no tempo, né, e buscar, de alguma maneira, sempre uma maior intensidade de relações com o mundo e com os outros, né. Essa viagem só de ida, que é a vida, quando acontece um bom arranjo, né, nós podemos chamar de poesia, é quando ela se forma num bom arranjo, né, e é quando a gente consegue, formar da poesia, transmitir para os nossos semelhantes, sempre em forma de pergunta, algum depoimento sobre a existência, né. Isso porque o que a gente encontra na poesia, de alguma maneira, não é uma resposta às perguntas da vida,
Eu acho que o que a poesia nos ensina é exatamente a formas melhores de interrogar as contradições que integram a nossa humanidade. Então, era um pouco essa conversa que eu queria enunciar aqui, ou iniciar com vocês, a respeito da poesia, né? Eu queria, mais uma vez, agradecer o convite do Centro Cultural UFG, PROEC, né, os parceiros também, a SECOM UFG, a Rádio Universitária, a TV UFG, a Flávia Cruvinel, né, que teve a gentileza de fazer pessoalmente o convite, né? E eu vou deixar aqui nos comentários alguns endereços da internet, onde vocês podem encontrar um pouco mais desse meu trabalho como escritor, né? E podem acessar e a gente pode interagir também em algumas outras oportunidades, né? Então, eu queria agradecer muito a atenção de vocês, a paciência de vocês, de me ouvirem aí nesses minutos, e agora a gente pode ter um período aí para perguntas ou, né, sugestões, etc., né? Vou colocar isso aqui. Tem algumas perguntas, né? Vamos ver aqui. Eu coloquei aí, então, esses contatos, né? Onde que tem pergunta? Não, não achei pergunta, não. Ah, como estão sobrevivendo os escritores do Brasil? Ah, muito interessante. Isso é uma boa pergunta, porque, assim, na verdade, todos os artistas agora, nesse momento, estão, poderia dizer, sob ataque, né? No momento difícil da nossa sociedade, né? Em que a valorização de tudo que seja cultura e seja problematização de modos de vida, né? Expressão de vozes e espontaneidade, né? Parece que não interessa para o projeto que está em vigência agora no nosso país. Mas as coisas são transitórias, né? A literatura nos ensina também isso. Nada é determinado, né? As contradições e as condições materiais, elas estão sendo colocadas em um outro nível de exigência e que certamente vão possibilitar a superação dessas dificuldades, né? Isso eu tenho certeza. Então, nesse sentido, a situação dos escritores, ela é bastante parecida com a de outros artistas, né? Mas existe também uma certa dificuldade num país que tem muito poucos leitores, né? E que historicamente foi alijado assim das possibilidades de criar um público leitor. Um público leitor, eu diria assim, para além do mercado do livro, né? Porque muitas vezes quando se fala de leitura e de literatura, né? Nós normalmente pensamos assim, a gente lê poucos livros, compra poucos livros, vende poucos livros, né? Na verdade, a literatura e a leitura em geral precisariam ser tratadas muito mais como um bem público do que como um bem privado, né? Ninguém precisa ter livros para ler livros, né? Todos os países que tiveram e que formaram boas gerações de leitores trabalharam de uma maneira muito intensiva com a formação de bibliotecas públicas, de incentivo a escritores, né, financiamento de escritores, etc. e tal. Então, a situação dos escritores é difícil no Brasil, não apenas pelo momento, mas por toda uma história de se relegar ao segundo plano a arte da palavra, né? Então, isso em políticas públicas e várias outras questões que a gente pode levantar aqui. Então, a situação deles nessa crise talvez seja ainda mais grave por esse fato, né? Nós temos poucos leitores, e é como se, isso não só no caso brasileiro, mas talvez se a gente pensar na América Latina como um todo, é como se o escritor fosse o seu próprio público, né? Quem lê os escritores, em geral, são os escritores. E a gente tem muito pouco no Brasil aquela figura do leitor comum, que não é o especialista, mas que é muito importante, né? Assim, que exista, até porque, como disse também o professor Antônio Cândido em uma célebre palestra dele, a literatura é um direito, no sentido de que ela integra a nossa humanidade. E sem a arte, sem a literatura, nós podemos estar correndo o risco de termos a nossa humanidade também ela mesma amputada, né, de alguma maneira. Então, eu acho que essa é
a mensagem, né, assim, a respeito da importância dos escritores, mas a vida deles é muito difícil, né, em geral eles precisam ter outras ocupações para poder se sustentar e produzir a sua arte. Tem mais uma pergunta aqui, a minha... Ah, você... Uhum. Você poderia dizer ou mencionar algo a respeito do elemento da sintaxe ou elemento sintático que define a forma dos seus poemas, com a evidente coleta do material, as palavras, etc. O Felipe, muito obrigado pela sua pergunta, é uma pergunta muito inteligente, muito perspicaz, e, de fato, a sintaxe é um elemento, a língua, né, a linguagem, ela tem diversas camadas expressivas, né? Alguns poetas trabalham mais com a questão da visualidade, né, com a concretude das palavras, com o arranjo métrico, ou com o arranjo rítmico, né? Eu acho que, como você bem observou, de fato, se nós dois estivermos certos, esse acho que é um traço importante da minha construção poética, né? Eu diria assim, é um elemento expressivo a partir do qual eu começo a trabalhar, né? De fato, a organização sintática da frase ou da sentença, ou enfim, né, do que a gente estiver trabalhando. A sintaxe é onde as palavras se organizam em torno de alguma coisa, né? E é brincar um pouco com essa organização trivial das frases, das palavras, que eu tento... isso é um pouco o trabalho que eu tento fazer, né? Quer dizer, eu começo a pensar o poema a partir da sintaxe, depois vem os ritmos, depois vem as sonoridades, as coisas começam a se combinar a partir dessa estrutura, né? Eu sei que isso não é assim exatamente para todos os poetas, mas o elemento sintático é alguma coisa muito forte. E nas minhas influências, né, como poeta, eu acho que eu encontrei poetas que, de alguma maneira, colocam esse elemento também como um elemento central. E aí eu colocaria, por exemplo, de maneira evidente, né, o Carlos Drummond de Andrade, que é uma grande influência não só para mim, mas para tantos outros poetas brasileiros, né, mas também desse italiano que eu acabei de citar aqui, que é o Pasolini, né, e eu acho que no caso dele também a sintaxe é um elemento determinante da expressividade do poema, né. Então eu diria isso, foi muito bem observado por você, a sintaxe é esse primeiro elemento a partir do qual eu começo a manejar os sentidos do poema, né? É preciso ordenar isso e, às vezes, desorganizar essa sintaxe para que o poema tenha sentido expressivo mesmo, né? Então, muito boa a sua pergunta, excelente, muito bom mesmo. Queria saudar aqui a presença da professora Olgamir, da professora Lucilene também, né? Que são duas bravas guerreiras aí da extensão universitária, né? Eu tenho a honra de trabalhar com a professora Olgamir na Universidade de Brasília, na extensão, não é? E são pessoas assim com quem eu aprendo muito, né? E acho que, por exemplo, um evento como esse aqui, organizado pela extensão da UFG, é muito importante. Eu até falei aí para a Flávia que nós vamos nos inspirar, né? Para não dizer outra palavra, por exemplo, copiar, né? Para a gente tentar fazer também na UNB algumas conversas como essa, que eu acho que tem sido tão importantes, né, e ficam também depois como uma memória do momento, né, daqui a 10, 15 anos, quando alguém perguntar o que foi feito nesse momento tão terrível, né, assim, da nossa vida social, da nossa vida nacional. E aí a gente pode fazer estudos, né, porque se forma a memória aí nesse sentido, né. Bom, não sei, temos mais alguma pergunta? Eu não sei que a gente vai passando aqui, não temos mais, né? Estamos chegando também aos 50 minutos, né, do nosso encontro, né? Então, eu não sei, acho que a gente pode ir encerrando, né, Flávia? A gente fica aqui meio na expectativa, mas eu acho que é isso. Queria mais uma vez agradecer a vocês pela atenção, por todo o carinho aí de ter me recebido também, né? E a Flávia está dizendo aqui que as lives estão sendo gravadas e armazenadas, né? Então, isso é muito importante, né, para a memória aí E, assim, em termos de... Eu queria encerrar deixando essa mensagem mesmo, assim, né? Eu acho que é fundamental para a gente conseguir seguir resistindo, né? Mas
com aquela resistência que nos permite acreditar no futuro e não só ficar na defensiva, né? Eu acho que a arte, nesse sentido, é fundamental, né? E nunca foi tão importante para nós termos artistas pensando, fazendo, produzindo, porque essa é a melhor forma da gente poder avançar, né, contra um projeto que parece desumanizador da pior forma, né, da pior espécie. E eu acho que a poesia e a literatura acabam nos reconciliando, nos colocando frente a frente com aquilo que de melhor foi possível a humanidade construir, né? Então, queria agradecer mais uma vez a vocês e dizer que temos que vocês acompanhem aí o canal, né, e sigam vendo, assistindo às transmissões aí da UFG. Obrigado, Rogério, também, muito bom saber que você está por aí, grande amigo aí da UFG também. Um abraço para vocês, então, e até a próxima. Fiquem se cuidando, fiquem em paz, em casa, protejam a vocês, a família de vocês, e aos demais membros da nossa sociedade, tá certo? Vamos lá, então. Um abraço.